Dando continuidade aí à nossa aula de coesão e coerência, nós falávamos anteriormente sobre a coesão por referência, trabalhando ali com a reiteração. Temos o exemplo de que Luiz Henrique Mandetta desempenhou boa gestão à frente do Ministério da Saúde, por isso, a demissão de Mandetta é reprovada por 64% dos brasileiros entrevistados, segundo pesquisa do Datafolha. A gente chama essa coesão por uma coesão por reiteração, porque a gente apresenta primeiramente Luiz Henrique Mandetta, que é o nome do ministro, e depois a gente pega apenas o sobrenome desse ministro. Então a gente faz uma reiteração dentro dessa construção. A coesão recorrencial, ou seja, aquela que recorre, né, ela se dá quando, apesar de haver retomada de estruturas, itens ou sentenças, o fluxo informacional caminha, progride, evolui, tem então por função levar adiante o discurso. E aí, você vai recordar do que eu falei para você nas aulas anteriores, que o seu texto precisa ter progressão textual. E um dos caminhos para isso é trabalhar, por exemplo, com a coesão recorrencial. Temos aqui a coesão recorrencial por recorrência de termos. Então, eu vou repetir termos. É chamado também, tá, aqui de reiteração. Ela corria, corria, corria. Isso você pode colocar dentro de uma narração, dentro de uma descrição, mas é óbvio que você não vai fazer isso dentro de um texto argumentativo. Então, você precisa contar com outros elementos. Observe o paralelismo, que é a recorrência de estruturas. Exemplo: bom mesmo é ter livros na estante, redes na varanda e flores no jardim. Talvez você tenha se questionado, pô, Jesus, eu não entendi por que é paralelismo. Observe. Bom bom mesmo é ter livros na estante. Bom mesmo é ter redes na varanda. Bom mesmo é ter flores no jardim. Então, eu não vou repetir essas estruturas porque eu estabeleci um paralelismo sintático, ok? Observe agora o exemplo da paráfrase, que é uma recorrência semântica. A libertação é um ato coletivo, não há libertador em oposição ao libertado, fazendo uma referência aí à frase, né, de Paulo Freire. E você pode pesquisar, inclusive, aí no Google, quando Paulo Freire trata sobre a questão da libertação. O que é a libertação para Paulo Freire? Coesão sequencial, ela ocorre pelo uso de termos do mesmo universo semântico. Vejamos o exemplo. Luiz Henrique Mandetta desempenhou boa gestão à frente do Ministério da Saúde, por isso, a demissão do ex-ministro da Saúde é reprovada por 64% dos brasileiros entrevistados, segundo pesquisa do Datafolha. Ela é chamada de coesão sequencial porque pertence ao mesmo campo semântico. Qual é o campo semântico que eu tenho aqui? Ex-ministro da Saúde. Quem é o ex-ministro da Saúde do Brasil? Semanticamente falando, eu sei que é Luiz Henrique Mandetta. Então, eu tenho aqui uma coesão sequencial. Exemplo 2. Se Paulo é homem, então é mortal, trazendo ali a ideia de causalidade, ou seja, a causa de o que leva Paulo a ser mortal é o fato de Paulo ser homem, ou seja, todo homem é mortal, primeira premissa. Segunda premissa, Paulo é homem, e eu chego à conclusão de que Paulo, então, é mortal. A causa de Paulo ser mortal está relacionada ao fato de ele ser homem. Exemplo 3. Todas as frutas se conservaram, mas o morango azedou. Aqui eu tenho uma coesão por contrajunção, ou seja, eu pego um elemento que é a exceção, um elemento que foge à regra. Todas as frutas se conservaram, mas o morango azedou. Eu posso, dentro do meu discurso, querer dizer, por exemplo, aí vai depender do raciocínio que você vai montar, que o morango é mais sensível, ou que o morango provavelmente estava com algum tipo de apodrecimento a partir do momento em que eu comprei. Isso é variável, vai depender exatamente do raciocínio que eu quero desenvolver junto ao meu leitor. E a coerência? A coerência é o mais importante fator de textualidade. Ela se materializa pela ausência de contradição num texto, ou seja, se há coerência, se há entendimento, se há sentido, não há, então, contradição.
A coerência faz parte da estrutura profunda do texto e está ligada diretamente ao ordenamento lógico das ideias, ou seja, está ligada à organização dessas ideias. A coerência, ela pode se estabelecer de forma interna ou de forma externa. A coerência se estabelece de forma interna quando ela forma ali o conjunto de informações não contraditórias e sequenciadas, logicamente, que compõem o todo textual, ou seja, aquela estrutura que está dentro do texto, aquele elemento intratextual. E a coesão externa, ela trata da associação do texto com o mundo em que se vive. Afinal, não adianta uma redação produzir sentido internamente se ela não possui um vínculo de razoabilidade com a realidade exterior, ou seja, o seu texto ele precisa estar contextualizado com a realidade. Não adianta o texto ser perfeito, entretanto, quando você olha para o mundo em que você vive, você percebe que ele não se adapta. Então, coesão e coerência são elementos que trabalham em conjunto, e a coerência ela não está pautada apenas para nos elementos internos, ela está pautada também dentro daquela realidade em que você vive. Então, quando você traz, por exemplo, um dado, se você traz um dado falso, esse dado ele não vai estabelecer uma coesão, perdão, não vai estabelecer uma coerência com a realidade. Tudo bem? De forma geral, a coerência pode ser analisada sobre os seguintes vieses. Sobre o viés sintático, consiste no uso adequado de conectivos, pronomes e recursos de coesão, evitando a ambiguidade. Então, quando eu trabalho de maneira correta lá na minha coesão, eu estou propiciando aqui sintaticamente uma coerência. Do ponto de vista semântico, estabelecida na construção de significado entre as palavras e expressões do texto, evitando a contradição. Então, não adianta você, por exemplo, construir uma ideia, estabelecer a coesão lá na sua introdução, lá no desenvolvimento, constrói uma ideia, estabelece a coesão, entretanto, essas ideias são opostas, elas precisam pertencer ao mesmo campo semântico, portanto, defender o mesmo tipo de raciocínio. Tá? Do ponto de vista temático, quando o texto segue uma temática abordando tópicos relevantes para o texto, evitando enunciados não relevantes. Mais uma vez, recorra ao seu tema. Observe o seu tema e verifique as palavras que você coloca no seu texto, os argumentos que você coloca no seu texto, se eles estão relacionados com o seu tema. Isso também traz coerência textual e a banca está atenta a isso. Pragmático, quando as condições do contexto são favoráveis aos atos da fala dos interlocutores. Quando isso não acontece, há incoerência. Então, você precisa articular o seu discurso de acordo com o texto, você precisa articular o seu discurso de acordo com as exigências feitas pela banca. Um exemplo clássico. A banca do Enem, por exemplo, ela vai retirar sua pontuação se você atentar contra os direitos humanos. Então, eu preciso, nesse momento, articular o meu discurso de acordo com o texto e com o contexto em que eu estou produzindo esse texto. Tá? Sobre o viés estilístico, a escolha adequada a cada ato comunicativo do estilo de texto, sendo incoerente o uso informal da língua. Então, quando eu trato sobre o viés estilístico, estou falando da norma culta da língua. Não tem espaço aqui, nesse momento, para trabalhar com a língua informal. Genérico é a escolha adequada do gênero textual de acordo ao conteúdo enunciado. Sempre que nós trabalhamos a título de uma produção textual para concurso, estamos falando ali da tipologia dissertativa argumentativa. Isso é extremamente importante. Eu não posso construir um texto, por exemplo, para uma banca que me pede uma dissertação argumentativa. Eu não posso produzir, por exemplo, um poema. Tá? Eu vou fugir à tipologia, eu vou fugir ao gênero texto. A coerência, quando eu vou analisar, né, a construção textual, eu percebo que a coerência, quando ela falha, ou seja, só reconstruindo, né, quando a coerência falha, mas quando eu falho na minha construção, e aí eu deixo, né, de apresentar a coerência, olha o que eu posso gerar ao meu texto. Analise a ausência de coerência externa materializada nos exemplos abaixo. A maioria dos habitantes das comunidades carentes não é violenta. A maioria dos habitantes das comunidades carentes não é violenta. Qual é a base que eu tenho para isso? Aí ele continua. Mesmo que fossem, seria impossível simplesmente dar um fim nos conglomerados habitacionais. Onde colocar tanta gente?
Ou seja, ele está argumentando que se, por acaso, a maioria dos habitantes das comunidades carentes fossem, tá, violentos, eles deveriam ter um fim. Ele coloca fim entre aspas. E aí ele diz que, segundo ele, como não são violentos, né, na visão dele, não é necessário dar esse fim. Mas ele se contradiz. Olha, mesmo que fossem, seria impossível simplesmente dar um fim aos conglomerados habitacionais. Então, na visão dele, se fossem violentos, a única solução seria acabar com eles, ou colocar em algum lugar. Aqui que ele pode trazer a ideia de ser uma prisão. Não existe pena de morte no Brasil. Olha o absurdo que ele constrói. O fato de ser violento tem como solução, teria que ter como solução ou punição a pena de morte. Os traficantes não são os únicos responsáveis pela violência. Com base em que ele traz esse tipo de raciocínio? Qual é a fundamentação para isso? Perceba nesse momento que o discurso não tem coerência, o discurso não tem sentido. Então, querido aluno, diante da aula de hoje, você percebeu aí a importância da coesão e da coerência. Coesão, quando nós falamos ali da estrutura, falamos da forma, e coerência, quando nós falamos sobre o sentido. Então, agora, treine intensamente coesão e coerência. Dada a situação, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. Evite aglomerações e, em casa, estabeleça uma rotina de estudos. Siga as orientações dos especialistas, o do seu professor e do seu professor de redação, respectivamente. Percebeu aí nesta frase a importância da coesão e da coerência? Forte abraço, querido aluno.